Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a este que é o episódio número 5 do módulo número 2 da nossa série Vida Abundante, que é uma introdução à vida com Cristo, caminhada cristã. E hoje nós vamos falar sobre a ceia do Senhor. E a ceia é um ato memorial, quer dizer, falamos de alguma coisa que nos traz a lembrança, alguns eventos, alguns fatos. A nossa memória é realmente uma das maravilhas de Deus. O fato de nós termos desenvolvido memória em nosso cérebro é um ato de criação de Deus, fomos criados para ter memória, e é talvez uma das coisas mais estonteantes na nossa criação. É realmente fascinante. Muito se tem escrito sobre memória. Eu só posso dizer que, com o passar do tempo, a memória fica meio esquisita. Ela fica seletiva. Por exemplo, vou dar meu exemplo próprio. Se alguém me perguntar quem compôs lá nos anos 1930 o samba Se Você Jurar, eu vou responder na lata. O compositor é senhor e, aliás, quem gravou foi Mário Reis, que era um granfino da sociedade carioca e gostava de se apresentar no Copacabana Palace Hotel, de smoking. Enfim, um monte de informações que até você nem perguntou, se só queria saber quem compôs, mas eu já derramei isso tudo. Agora, em compensação, não tenho a menor ideia onde é que eu coloquei meus óculos. O quê? Ah, estão no meu nariz? Você vê. Quer dizer, coisa importante, eu não lembro. Coisas absolutamente sem importância nenhuma, mesmo que sejam assim, divertidas, ou isso eu lembro. E essa falta de memória para as coisas importantes é uma constante na vida do homem, principalmente em seu relacionamento com Deus. Nós, no nosso dia a dia, principalmente quando nós atravessamos uma de duas variáveis. Ou estamos num período em que está tudo correndo maravilhosamente bem, ou outra em que tudo está correndo maravilhosamente mal. Em ambas as situações, nós esquecemos tudo que Deus fez de bom para nós. Quando tudo está ótimo, nós não precisamos de Deus, nós não nos lembramos de Deus, e muito menos do que Ele fez por nós. Quando estamos sofrendo, nosso único pensamento em relação a Deus é: Deus, por que você me deixa sofrer? Já falamos sobre sofrimento antes. E nós esquecemos de tudo de bom que Deus já nos fez na vida. Seja ela uma vida que está se iniciando ou uma vida, no meu caso, que está terminando, não faz mal. A gente esquece na hora da dificuldade. O povo judeu foi escolhido por Deus e ele se transformou em povo durante um período de 450 anos, quando ele se transformou em escravo no Egito. Porque quem foi para o Egito procurar abrigo de uma seca brava que estava graçando, foi a família, os filhos de Jacó e, eventualmente, Jacó também. Era uma família só. Essa família cresceu no Egito, se deu bem demais, criou a inveja e o ciúme dos egípcios, foram subjugados pelos egípcios e se transformaram em escravos. E Deus os libertou de uma maneira assim poderosíssima. Gente, um dos milagres principais relatados na Bíblia é justamente
O momento em que o povo judeu tinha saído do Egito, porque Deus tinha mandado tantas pragas que Faraó não aguentou mais, disse, tá bom, vocês podem ir, mas ele se arrependeu logo em seguida e soltou o exército dele, com ele à testa, atrás do povo judeu. O povo judeu já tinha chegado à margem do mar, à praia. Eles estavam lá na praia, como é que nós vamos fazer agora para atravessar esse mar que está à nossa frente? E atrás vieram os egípcios. Pois bem, Deus primeiro criou uma nuvem tão densa que o exército egípcio teve que parar. Enquanto eles estavam parados, Deus abriu o mar e o povo judeu passou. Quantos foram que passaram por esse mar? Eu vou dar um número redondo, porque o número que a Bíblia nos dá é um número também redondo que dá uma ideia de ordem de grandeza. Então a Bíblia nos fala que foram 600 mil judeus que atravessaram o mar sem molhar os pés. Aí ele complementa. Esse número, evidentemente, não inclui mulheres e crianças. Bom, se incluirmos mulheres e crianças, podemos dizer que talvez foi um povo da ordem de grandeza de 2 milhões de pessoas. É muita gente. Pois bem, não satisfeito com isso, Deus ainda manteve o povo, esses 2 milhões e seus descendentes que foram nascendo pelo caminho, 40 anos no deserto, sem lhes faltar água que não havia no deserto, mas havia para eles, e comida que não havia no deserto, mas que Deus dava todo dia, vindo do céu, um pão, uma espécie de pão que eles podiam comer, o maná. E vocês acreditam que ao longo da história, logo depois desses fatos, que em seguida a travessia do deserto, Israel guerreia contra os povos que ocupam a terra prometida por Deus, ganha, de um modo geral, milagrosamente, e começa a se esquecer de tudo que Deus tinha feito, e se voltam para outros deuses. E isso vai piorando. E se a gente depois lê os Salmos, tem um salmo especial que vale a pena ser lido, o Salmo 135, em que o cântico escrito pelo rei Davi repete toda a história do que Deus já fez até aquele momento pelo povo judeu. Porque o povo judeu sofria de memória curta, como eu sofro, como você talvez sofra também. Então, agora falando da ceia do Senhor, Jesus nos comanda, ele dá uma ordem, é uma ordenança de Jesus, a segunda, porque a primeira já falamos que é o batismo. Ele diz, vocês devem praticar a ceia em memória de mim, até que eu volte. Pratiquem isso, lembrando-se de mim, até que eu volte. E que isso que a gente deve praticar? Qual é a natureza desse isso? E a natureza é justamente a ceia que Jesus compartilhou com seus discípulos na véspera de ser crucificado. É a ceia da Páscoa, ceia da Páscoa judaica. E justamente ele foi crucificado no domingo da Páscoa, na sexta-feira da Páscoa, e ressuscitou no domingo da Páscoa, que era celebrada pelos judeus. Até hoje a Páscoa é celebrada pelos judeus, mas houve um Papa que alterou a cronologia do tempo, enfim, das datas do calendário
cristão. Então ficou celebrado a Páscoa raramente. Esse ano de 2022 coincidiu que fosse a mesma data que a Páscoa judaica, mas não coincide sempre. Em todo caso, nessa ceia com os seus discípulos, que foi a última vez que ele esteve com eles em grupo, antes de ser crucificado, ele pegou um pedaço de pão, partiu e disse: olha, quando vocês comerem desse pão, vocês estão comendo do meu corpo partido por vós. E quando ele bebeu do vinho, ele disse: esse vinho é o meu sangue derramado por vocês. E aí ele completa: fazei isso em memória de mim. Daí nasce o que nós, na minha denominação, chamamos de ceia, mas que também é chamado de comunhão ou de eucaristia. Depende muito da sua denominação, ou, enfim. Mas é a mesma ocasião, a mesma ceia. E é um momento muito importante. Existem vertentes diferentes de compreensão da ceia. Não sei se alguma delas chega a entendê-la ou se ela é mais uma dessas coisas que é tanto quanto incompreensível para nós. Por exemplo, a tradição católica romana, ela diz que, de alguma forma, pela transubstanciação, nós estamos ingerindo efetivamente o corpo e o sangue de Jesus. E é bom dizer que isso não é assim uma especulação no vazio, e sim se refere também a uma outra afirmativa de Jesus, também no Evangelho de João, em que ele diz, ele fala sobre que nós devemos comer o seu corpo e beber o seu sangue. Isso bem antes dele morrer, bem antes dele ser crucificado. Nós, protestantes, de um modo geral, não cremos de que, de alguma forma, esse pão deixe de ser pão e esse vinho deixe de ser vinho. Mas, por outro lado, também, não podemos ignorar o fato que a própria lembrança, que começa com o corpo despedaçado de Jesus e o sangue derramado por Jesus na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados, faz da ingestão desse pedaço de pão e desse pouquinho de vinho ou de suco de uva, dependendo da sua denominação, da sua igreja, faz com que seja algo diferente e difícil de realmente explicar, porque transcende com toda certeza ao aspecto material de um pedaço de pão e um copinho de vinho. De qualquer maneira. Então, é transcendental, nós somos levados a pensar de uma outra forma e de uma maneira espiritual estranha, por causa desses dois elementos e por causa do que nós estamos fazendo. Nós estamos lembrando quem é Jesus e o que ele fez por nós. As tradições mais antigas da ceia de Jesus nos remetem a um momento litúrgico que foi muito bem elaborado através dos séculos, praticamente desde o começo, porque na carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 11, ele diz o seguinte, que antes de tomarmos do vinho ou comermos do pão,
nós devemos nos examinar a nós mesmos. E o que é esse examinar a nós mesmos? Basicamente, se refere a nós percorrermos o nosso caminho de salvação outra vez, de nós voltarmos a reconhecermos o quão pecador nós somos, o quão desesperados nós estávamos diante da sentença de morte que nos aguardava em morte eterna, o do quanto Jesus sofreu na cruz por nenhuma culpa dele, mas por culpa de todos nós que fomos salvos por ele, porque ele assumiu sobre si os nossos pecados. Enfim, trazer à volta tudo isso que nem o rei Davi dizia no salmo dele para o seu povo, disse, vamos nos lembrar de tudo que Deus já fez por nós. Esse examine-se a si mesmo é uma volta a um período confessional nosso em que nós nos confessávamos que éramos incapazes de acertar nossa situação com Deus e que nós desejávamos, mais do que nada, podermos conviver com Deus outra vez, podermos nos relacionar com Deus outra vez. Então, esse é o significado do examine-se cada um a si mesmo. A pergunta é colocada, às vezes, quem pode participar da ceia do Senhor? A pessoa tem que estar sem pecado para celebrar a ceia? Bom, tem uma passagem na vida de Jesus que sugere que a gente acerte certas coisas antes de celebrar a ceia. Se a gente tem ofendido alguém, principalmente o irmão da nossa igreja, Jesus diz, vai, acerta com ele antes de celebrar o culto com Deus. Seria para a ceia ou para qualquer culto. Mas a verdade é o seguinte, varia enormemente de igreja para igreja essa resposta de quem pode celebrar a ceia aqui nessa igreja. Eu estou satisfeito com a resposta que damos em nossa igreja, em nossa denominação, que é basicamente, se você está aqui nessa igreja, nesse local, e você crê que Jesus é seu Salvador e seu Senhor, se você é cristão, você é nosso irmão, senta à mesa e come com a gente. Mas existem igrejas que restringem isso. A pessoas da própria igreja, ou pelo menos da mesma denominação. Essas restrições, elas são pós-bíblicas, elas não são de natureza bíblica, ordenadas por Jesus de alguma maneira, nem mesmo pelos apóstolos, de alguma forma, deixado claro que teria essa ou aquela norma. De maneira que, como eu disse, eu me sinto satisfeito com a decisão da nossa denominação, séculos atrás, de que poderiam participar da ceia todos aqueles que creem em Jesus, são nossos irmãos. O segundo ponto que eu gostaria de falar também, depois desse de quem pode participar, é qual é a importância na ceia no culto. Isso varia tremendamente de denominação para denominação e de igreja para igreja, e não há uma determinação clara na Bíblia sobre qual a importância, que parcela do tempo do culto deve ocupar a ceia, etc., etc. As igrejas mais tradicionais, que ainda guardam a lembrança do ritual romano, elas têm, nesse período que antecede a ceia em si, se lembra que eu acabei de falar há pouco tempo sobre examine-se cada um antes de participar da ceia? Isso faz com que o introito para a ceia, por exemplo, dessas igrejas mais
voltadas à tradição, seja uma confissão pública e coletiva de pecado. E voltando a fazer a história juntos, até chegar à salvação. Outros não fazem. Algumas denominações têm a ceia como uma parte do culto a cada culto. Então, diminui o tempo, vamos dizer, do sermão, da palavra, da pregação da palavra, para que possa encaixar uma mensagem e o cerimonial litúrgico da ceia. Sobre essa questão da ceia, ou da Eucaristia, ou da comunhão, como queira, eu gostaria de terminar agora, mas não sei contar uma história divertida que foi uma proclamação, não, mas numa entrevista de um dos papas recentes, que disse o seguinte: o problema é que a Igreja Romana tem Maria demais e a Reformada tem Santa Ceia de menos. É interessante que ele tenha dito isso dessa forma, porque ele não teve medo de dar um tom de leveza em algo que tem afastado cristãos católicos e cristãos da Reforma durante muitos séculos. Em todo caso, a ceia é muito, muito importante. Nem todas as denominações dão a devida importância, mas se você quiser ler na Bíblia um trecho importante sobre a ceia, leia a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, do 23 ao 26, ele fala sobre a ceia. E nós podemos voltar a esse assunto na nossa próxima reunião de bate-papo, e você pode pensar sobre o seguinte: primeiro, o que é que lhe acontece quando você participa da ceia? E segundo, dê um exemplo prático do que significa examinar-se a si mesmo antes de você participar da ceia. Foi bom estar com vocês hoje, é uma bênção que Deus me dá. Um abraço para vocês e até a próxima.